Bom, e o sábado? Tem que guardar o sábado? Não tem que guardar? Enfim, tal. O que significa isso? Bom, essa é uma pergunta que fizeram para mim e eu quero responder aqui. Legal? Eu sou o Everton Lopes, como você já sabe. Esse daqui é o canal Jogados para Fora, onde a gente ajuda, abençoa, onde a gente socorre, cuida, orienta cristãos a viverem uma vida relevante, mesmo estando fora das quatro paredes. Legal? Bom, vamos lá. Essa é uma pergunta que foi enviada. Eu não vou fazer um estudo bíblico aqui falando sobre adventismo, o sábado, ou a doutrina do sábado especificamente, nada disso. Eu só vou trabalhar um princípio com você aqui, que é a questão do símbolo e do princípio, ok? Na Bíblia tem muitos símbolos, muitos símbolos. Por exemplo, o batismo, que se tornou uma ordenança, a ceia, tem muitos outros símbolos, mas a ideia por trás desses símbolos são os princípios. A Bíblia não é um conjunto de leis que eu tenho que seguir, pelo menos eu não entendo dessa forma, como cristão não entendo. Não entendo Jesus vindo, né, como a graça manifesta de Deus para agora nos deixar mais um bando de leis aí que a gente tem que ficar seguindo. Pode, não pode. Com essa igreja do pode, não pode, pode, não pode. Ô pastor, crente pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode... Aí vem Paulo e fala assim, olha, você pode fazer o que você quiser, tudo você pode fazer, mas nem tudo convém, ok? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. E a questão do sábado entra nesse ponto do símbolo. E aí entra na problemática da igreja evangélica. Grande parte da igreja evangélica pega o símbolo e entende como uma lei e substitui o símbolo, aliás, substitui o princípio pelo símbolo. Aí cumpre aquela lei ali, né? Entre aspas, cumpre, né? Porque a gente cria lei para descumprir, na verdade. Mas o sábado entra nisso aí, né? Uma coisa, a lei estabelecida de forma organizacional, do início, né? Desde o início, quando Deus vai fazendo isso aí, estabelecendo certas leis e tal, por alguns objetivos em específico com aquele povo, naquele contexto, naquela história. Falando sobre o dia de trabalhar, como fazer sacrifício, como era o encontro do homem com Deus, o perdão de pecados, os alimentos e tudo, enfim, uma série de questões. Você vai pegar Levítico, você vai ver uma série de leis dentro de um contexto para um povo específico. Beleza? Quando chega em Jesus aqui, é claramente Jesus falando assim que o sábado foi feito para o homem e não o homem feito para o sábado. Essa é a ideia do texto. Quer dizer que o sábado é uma ferramenta, os dias são ferramentas, o alimento, tudo isso na verdade servem o ser humano e não o contrário. Hoje faz-se o contrário, né? Você serve o símbolo, por exemplo, a pessoa batiza. A ideia, o princípio do batismo é o novo nascimento, não é a quantidade de águas. E o pessoal briga pela quantidade de águas. A ceia, a mesma coisa, e assim vai. Então o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O sábado é um princípio, a ideia de que o ser humano precisa ter esse tempo com Deus, o ser humano precisa se desligar das outras coisas e ter o tempo com Deus, precisa ter seu devocional, a sua vida de consagração, o seu tempo de consagração. Quando eu digo consagração é de separação da correria, das coisas que fica todo dia, né? Batalhando aqui, ali e tudo. A ideia, o princípio do céu, tente entender as coisas como princípios e não como um conjunto de leis. Essa é a ideia. Então, o sábado, respondendo de maneira bem simples, sem me aprofundar nada, ela tem a ver exatamente com o princípio de eu separar tempo, separar qualidade, separar a minha vida para Deus. Oxalá que todos os dias tenhamos tempos de sábado na nossa vida, na nossa agenda. Tempos de reflexão, tempos de conversa com Deus, tempos de ouvir a voz de Deus, tempos de oração, tempo de jejum, tempo de fazer o bem, tempo de estender a mão para o outro, tempo de perdoar que as pessoas que nos pedem perdão, tempo de pedir perdão para as pessoas que nós falhamos ou erramos, que nós possamos ter sábados todos os dias na nossa vida. Essa é a ideia, e é isso que eu penso sobre a questão do sábado. Se você tem alguma pergunta, envia para mim. Se quiser que eu cite seu nome, só você falar para eu citar o seu nome que eu cito aqui. Legal? Forte abraço, fica com Deus. Porque você sabe que aqui a gente desenvolve e procura ajudar irmãos a viverem uma vida além das quatro paredes, porque é nisso que nós queremos. Um abraço.